O preceito é uma coisa que todo médium na Umbanda precisa fazer. Mas e você? Você sabe o que é o preceito? Sabe qual é a melhor maneira de fazer o preceito? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar alguns pontos que certeza que vai dar uma abrida aí na sua cabeça. Fala, meu povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda e hoje nós vamos falar sobre o preceito. Primeiro eu quero explicar para vocês o que é o preceito, para depois a gente conversar sobre qual é a necessidade de fazer o preceito e depois qual seria a melhor maneira de fazer o preceito. E aí, esse tema é interessante para você? Se sim, eu peço já o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, gente. O que é o preceito? O preceito, ele é uma preparação espiritual, uma preparação física, uma preparação mental que o médium precisa seguir antes de realizar os trabalhos dentro do terreiro. E esse preceito, ele pode variar. Vai ter terreiro que vai pedir para o médium fazer o preceito 24 horas antes do trabalho mediúnico. Geralmente é assim, um dia antes do trabalho mediúnico, o médium vai se preparar seguindo determinadas instruções. Essas instruções, elas vão variar de terreiro para terreiro. Mas qual que é a instrução que normalmente a gente encontra dentro dos terreiros? Qual que é a instrução que geralmente os pais, mães de santo passam para os filhos da casa, para os médiuns da casa? As instruções gerais são: não comer carne vermelha, o médium não pode ali um dia antes da gira comer carne vermelha, não ingerir bebida alcoólica, não utilizar drogas e não ter relações sexuais. Então esse é o preceito comum que a gente encontra as pessoas fazendo aí dentro dos terreiros, porque elas acreditam que essa é a preparação que as pessoas precisam para na hora do trabalho espiritual elas estarem limpas, elas estarem prontas para receber o espírito. Muita gente que acredita que essa preparação eleva a vibração do médium para que ele consiga se conectar com a vibração do espírito, porque o espírito está muito acima da gente, né? Para mim acaba soando um pouco como um conto de fadas até às vezes. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui minha opinião sobre o preceito. Antes de tudo, é legal a gente entender que existem preceitos para diversas finalidades, não só para gira, né, para o trabalho mediúnico. A gente vai ter preceitos diferentes para ocasiões diferentes. Então você vai encontrar preceitos, por exemplo, para um processo de iniciação. A pessoa precisa às vezes seguir um preceito mais rígido, um preceito mais longo, né? Para algum ritual específico que vai ter dentro do terreiro, por exemplo, uma deitada ou uma camarinha, a pessoa vai seguir alguns preceitos também. Dito tudo isso que a gente conversou até agora, eu quero trazer uma pergunta para a gente refletir sobre tudo isso. Se existem preceitos para diversas finalidades, será que em todas as giras e para todas as pessoas o preceito tem que ser o mesmo? Será que em todas as giras a pessoa não vai comer carne, não vai ter relação sexual, não vai ingerir bebida alcoólica? E será que isso vai servir para todos os médiuns? Será que a gente não está seguindo só esse caminho quando existem outras possibilidades? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então, eu quero que agora você construa um raciocínio aqui comigo. Chega aqui e constrói esse raciocínio aqui comigo. Quando a gente se alimenta, né, a gente consome os alimentos, o que o nosso corpo faz com esse alimento? Ele processa o alimento dentro do nosso corpo e esse alimento se torna energia que o nosso corpo consome para nos manter vivo, para a gente fazer nossas atividades, certo? Então tá bom. Até porque quando a gente consome essa energia em excesso, a gente começa a criar a nossa gordurinha, né? A pessoa começa a engordar porque aquilo é um estoque de energia em excesso, né? Então o nosso corpo usa os alimentos para fazer energia. Por outro lado, a gente usa o preceito para fazer um preparo energético para o nosso corpo trabalhar mediunicamente. Então vamos começar a fazer essa associação. Alimentos que a gente ingere,
que viram a energia do nosso corpo e o nosso preparo energético para o trabalho mediúnico. Outro ponto para a gente refletir, por exemplo, quando você vai no nutricionista, você precisa às vezes fazer uma dieta ou fazer uma alimentação específica para uma situação que você vai passar, uma cirurgia ou algo do tipo, ou qualquer outra situação. O nutricionista ou a nutricionista passa um cardápio de refeição para você que é personalizado para você. Esse cardápio ele vai ter lá a quantidade de calorias que você precisa ingerir para alcançar o seu objetivo, os tipos de alimentos que só você pode comer, os tipos de alimentos que vão servir melhor na sua situação, no seu corpo, no seu contexto. Então, se o nutricionista ou a nutricionista passa um cardápio que é específico para a sua condição física do seu corpo, se o nosso corpo utiliza os alimentos como energia e se a gente precisa de um preparo energético para trabalhar mediunicamente, por que o preceito tem que ser o mesmo para todo mundo? Será que só não comer carne, não beber bebida alcoólica, não ter relação sexual vai me preparar mediunicamente para o trabalho? Será que esse vai ser o melhor preparo para o trabalho que eu preciso desenvolver no terreiro ou para o trabalho que determinado espírito que eu recebo vai precisar fazer no terreiro? E para entender melhor esses questionamentos que eu fiz, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Será que sempre é bom para o trabalho mediúnico você evitar ter relações sexuais? Por que eu pergunto isso? E se de repente o Exu que você trabalha utiliza da energia sexual nos trabalhos dele ou no atendimento dele? E se de repente a sua entidade vai atender uma pessoa que tem problemas na sexualidade ou problemas de distúrbios sexuais? E se de repente essa energia sexual que você às vezes não teve, não vai estar disponível ali no seu corpo para o seu Exu manipular e às vezes usar naquele atendimento? Já parou para pensar nisso? Claro que no caso da relação sexual, existem relações sexuais e relações sexuais, né? Existem relações sexuais onde provavelmente pode causar sim um desequilíbrio no médium. Quando esse médium, ou médium homem ou médium mulher, tem ali um parceiro ou parceira constante, fixo, os dois estão equilibrados, será que essa energia sexual não pode ser benéfica para o atendimento que a entidade precisa fazer no terreiro, né? Fica aí o questionamento para você pensar melhor sobre isso. E é importante a gente atentar que essa questão do sexo, né, esse tabu que a relação sexual tem na sociedade, isso é muito um conceito carregado do cristianismo, né? Da relação sexual ser errada e tudo mais. As nossas umbandas, por mais que tenham umbandas cristãs, a umbanda em si não é cristã, né? A origem da umbanda não é cristã. Então, dentro da minha prática, da minha tradição, do que eu sigo, a umbanda não segue o cristianismo, então não precisamos ter esses tabus, podemos pensar, podemos refletir melhor sobre essas questões. Então, dentro da vida e no terreiro, eu já vi pessoas que vão sim precisar de um preceito mais restrito, não comer carne, não ingerir bebida alcoólica, não ter relação sexual. A questão da bebida alcoólica, gente, é porque realmente vai desequilibrar o médium ali, ele vai estar alterado, ele não vai estar centrado, né? Então, ela pode sim ser prejudicial, mas as próprias entidades usam a energia da bebida também nos trabalhos. Mas é importante que o médium esteja firme e centrado, né? Então, vão ter pessoas que vão sim precisar desse preceito clássico. Não tem carne, não tem bebida alcoólica, não tem relação sexual. Mas existem entidades que demandam de um preceito específico, né? Vai ter guia que vai pedir para o médium, olha, médium, você pode comer carne, mas eu quero um preceito de 2 dias de tal coisa. Tem guias que são mais restritos. Durante 2, 3 dias ele pede para o médium que não consuma nada, porque vai precisar fazer um trabalho específico, ou todos os trabalhos ele age assim, por exemplo, um caboclo pede isso, então toda gira de caboclo, o médium acaba seguindo aquele preceito. Então, dentro do terreiro, vai ter pessoas que precisam disso, vai ter pessoas que não precisam, e pessoas que, caso não se alimentem adequadamente, o corpo dela não vai ter energia suficiente para aguentar o trabalho. Não vai não! Ele não vai não! Então, até nisso envolve o preceito.
Por isso que, resumindo tudo aqui esse vídeo, o preceito ele também é algo que precisa ser personalizado para cada médium. Cada médium saber qual é o preceito melhor a se seguir dentro da condição física que ele tem, dentro da condição energética e espiritual que ele tem, dentro do trabalho que o espírito que ele vai receber ali naquela noite vai precisar para trabalhar, né? Como eu dei o caso dos Exus. Por exemplo, malandros trabalham muito também a energia sexual. Então será que se um dia anterior esse médium tiver ali relação sexual com parceiro ou parceira, o malandro ou a malandra não pode usar essa energia no trabalho em prol de alguma pessoa que está precisando que corre um desequilíbrio nessa área? Vamos pensar sobre isso, né? Então, para fechar tudo isso, eu dou 2 dicas para vocês, né? Pergunte para o dirigente espiritual, caso você frequente algum terreiro, pergunte para o seu pai de santo, sua mãe de santo, qual seria o melhor preceito para você seguir. Pode ser que ele te fale o preceito classicão, que no seu terreiro todo mundo siga o mesmo preceito, e aí você segue o que o teu terreiro te manda. Agora pode ser que seu pai de santo te diga, olha, realmente, no seu caso, é melhor que você siga isso, siga aquilo, faça dessa forma. Uma outra dica, né? Dica número 2, você perguntar para o seu guia, qual que é o preceito que você prefere que eu faça quando você for trabalhar, né? Que tipos de trabalho você desenvolve, né? E aí o teu guia vai te passar. Ah, mas o meu guia não me passa essas coisas, né? Eu não tenho ainda essa relação com ele. Então, continua aí no teu desenvolvimento mediúnico, que esse momento vai chegar e você vai poder receber essas instruções aí da sua entidade. Mas aí, macumbeiro, você sabia que o preceito poderia ser diferente? Sabia que cada pessoa tem uma construção energética e física diferente e que impacta diferente no trabalho? Se você gostou desse vídeo, eu também peço que você comente aí, né, como que é o preceito no seu terreiro. É o classicão? É diferente para cada médium? Você segue um preceito diferente? Conta aí pra gente que eu tô muito curioso para saber como que é aí no seu terreiro, tá certo? Para você que ficou aqui até o final do vídeo, o meu muito obrigado. Deixa o like no vídeo se você gostou, se esse assunto foi importante para você. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e te aguardo no próximo vídeo. Saravá, meu povo. Até mais. Tamo junto. Fui.